Amigas e amigos, o jornal O Globo levanta uma questão fundamental em seu editorial desta edição do dia 10 de maio de 2020, que é a necessidade de reforçar o SUS, o Sistema Único de Saúde. A grande questão é como fazer isso, como reforçar o SUS diante desta crise sanitária, o avanço acelerado da pandemia da Covid-19, do coronavírus, e a crise econômica que também avança de maneira acelerada. A grande questão, o grande vértice desta equação é o Estado. Qual é o papel do Estado nesta situação? Antes de prosseguir, eu sou Oswaldo Bertolino, esse é o Outro Lado da Notícia. Bem-vinda, bem-vindo ao Outro Lado da Notícia. Peço para você dar o like, para você compartilhar, para você, enfim, se inscrever no canal e ajudar a gente a propagar este canal, esse espaço importante de debate de ideias. Eu quero dar aqui já no fim da tarde, agora são 17 horas e 12 minutos, dar os parabéns para as mães. Também quero lembrar que hoje é aniversário da minha querida cidade, Maringá, está completando 73 anos de idade, uma jovem cidade que já beira os 500 mil habitantes, numa região metropolitana de quase 1 milhão de habitantes, e também tem um entorno que passa de 2 milhões de habitantes, uma região polo fundamental ali na região noroeste do estado do Paraná. Parabéns Maringá, parabéns aos maringaenses. Menos o Sérgio Moro, o marreco que envergonha e emporcalha a história da nossa cidade. Mas são os espinhos da vida. Voltando à questão, isso tudo ocorre no momento em que tem uma pesquisa aí de um professor da Universidade de São Paulo, que ele indica que uma pesquisa da USP, que diz que as mortes por coronavírus podem dobrar em 20 dias sem medida de contenção. Esta é a manchete que está agora no portal do jornal O Globo. Aí diz aqui que o número de infectados pode chegar a cerca de 400 mil até o dia 5 de junho, caso não sejam tomadas medidas contra a transmissão do vírus. Diz aqui o texto que 74 dias depois da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o país chegou ao domingo com mais de 10 mil mortos pela doença. Em média, 185 pessoas perderam a vida por dia desde que o primeiro óbito foi registrado no país em 17 de março. Simulações feitas por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, voltado para identificar quando o país atingirá o pico de infecções, apontam que o número de mortes pode ou poderá dobrar nos próximos 20 dias e de infectados alcançar cerca de 400 mil até o dia 5 de junho, caso não sejam tomadas medidas de contenção de transmissão do vírus. O cálculo da estimativa é do estatístico Carlos Alberto Bragança Pereira, especialista na área de aplicações médicas e biológicas do grupo da USP, que também inclui professores da Faculdade de Economia e Administração, a FEA, e da Faculdade de Saúde Pública. No editorial, o Globo levanta essa questão do SUS, que diz aqui que a epidemia reforça a necessidade de reforma no SUS. E diz que, cita os números, 10 mil mortos e 145 mil contaminados, ainda avança para chegar ao ápice e constrói uma agenda para depois da crise. O depois da crise, quer dizer, o depois da crise é uma grande interrogação, ninguém sabe a proporção dessa contaminação, dessa pandemia, a sua extensão. O que se sabe é que não tem remédio, não tem alternativa, não tem solução a não ser o isolamento social, ou seja, fazer as contenções devidas, evitar a propagação do vírus e, consequentemente, criar condições para que os casos de contaminação sejam tratados com o devido cuidado, com a devida atenção que merece. Algo como fez a China. Como que a China conseguiu dominar a situação, fazer com que a situação ficasse sob controle? Fazendo isso, quer dizer, um rigoroso isolamento social, um rigoroso sistema de tratamento do problema, da contaminação,
E tudo isso sob ataque, né, do regime norte-americano, que desencadeou uma guerra que tem tudo a ver com esta guerra aqui do Brasil, do bolsonarismo, dos bolsonaristas, do Jair Bolsonaro, essa coisa absurda, criminosa, genocida que eles estão fazendo aqui. Agora, isso também se espalha pelo mundo afora, na Europa. Nós vimos aí no noticiário que tem manifestações das pessoas querendo que as medidas de contenções sejam relaxadas. Essa questão de ter o Estado exercendo o seu papel social de controle para que a pandemia não se espalhe. Agora, isso tem a ver, claro, é evidente que tem a ver com essas ideologias obscurantistas. Eu estava ouvindo um manifestante lá na Europa, acho que na Alemanha, se eu não me engano, dizendo que o Estado não tem que se meter, que ele não é nem de esquerda nem de direita. É o discurso típico da extrema-direita. Isso lá na Europa. Que essa história, quando se fala não sou nem de esquerda nem de direita, sou isso, sou acima da esquerda ou da direita, é de extrema-direita. Está contaminado por essas ideias aí do terraplanismo, os terraplanistas, né, os trumpistas, os bolsonaristas e os lavajatistas também. É importante a gente pôr essa categoria de gente também, porque agora eles estão divididos aqui no Brasil, né, lavajatistas e bolsonaristas, mas são farinha do mesmo saco, são gente da mesma estirpe moral, de baixa estatura moral, baixa estatura intelectual. No fundo são os cachorros loucos que eu sempre digo aqui, né? Ou então a única medida que existe para fazer o controle agora, sem dúvida, que é o isolamento social. Isso a OMS tem dito, tem reiterado, tem pedido, tudo mais. Quando a gente vê esses apelos para que haja o relaxamento do isolamento social, o que está por trás disso são malandragens, malandros, vigaristas, picaretas, bolsonaristas e lavajatistas, trumpistas. Eu publiquei no meu site, outroladanoticia.com.br, vou deixar o link aqui, um editorial do The New York Times que diz, acho que não é um editorial, é uma matéria. O editorial, outra coisa também está lá, vou deixar aqui o editorial falando desta questão também da economia, como está sendo tratado essa questão da economia. Mas este artigo diz que os clandestinos que antes eram enxotados dos Estados Unidos agora estão sendo bem-vindos, porque eles são necessários para fazer isso que o Bolsonaro quer fazer com os trabalhadores aqui do Brasil, os mais pobres. Empurrá-los para a roleta russa da contaminação, né? Fazer com que essas pessoas sirvam à lógica de girar a manivela lá da engrenagem da economia, do capitalismo, para gerar benesses para essa turma que sempre ficou se beneficiando das benesses do trabalho alheio. É isso que eles querem. E, consequentemente, isso também vai para as políticas de Estado, que o Estado tem um papel fundamental. O Estado deveria fazer aquilo que se chama aí da reconversão da economia, quer dizer, a economia teria que estar voltada para a produção de insumos básicos para a sobrevivência na área da saúde, na área da alimentação, né, prover as pessoas de renda para que as pessoas não precisem se expor, né, fazer com que a riqueza existente no mundo seja distribuída e que as questões econômicas sejam tratadas de forma levando em consideração, em primeiro lugar, a vida das pessoas. Mas isso é outra história. Eles estão pensando, essa gente não tem coração, essa gente não tem alma. É o tal do capitalismo financeiro, né? Não tem alma, não tem sentimentos. A gente comentou aqui, eu falei muito de um artigo que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo, de um especialista em Wall Street, falando do Paulo Guedes, essa história que eu sempre digo aqui, como que o governo brasileiro foi montado a partir dos interesses de Wall Street, contando com a quadrilha da Lava Jato como partido político deles, contando com o Paulo Guedes como o sujeito que se apresentou como porta-voz de Wall Street, e a milícia bolsonarista. Portanto, quando a gente fala dessa questão do Estado, e a gente às vezes mira muito o Bolsonaro, com razão, ele tem motivos, é uma figura subqualificada, desqualificada, abjeta, repugnante, etc, etc, etc. Mas o Paulo Guedes também é. E o Sérgio Moro é mais ainda. Agora, eles estão aí. O Paulo Guedes falou agora, recentemente, ontem ou anteontem,
né, que o Estado não tem condição nenhuma de prover o país com as questões da economia, das necessidades básicas da população, que o Estado ficou gastando 40 anos, ele disse. E que agora o Estado exauriu, não tem mais capacidade de gastar. Não tem? Não tem? É uma mentira clara. Cadê o recurso do Estado? O imposto que o povo paga, como isso é distribuído? E o Estado estava gastando como? É o que ele quis dizer, que gastou com previdência, com o SUS, com infraestrutura. É isso que ele quis dizer. Agora precisa segurar tudo isso, não gastar nada disso, prometendo o paraíso do investimento privado, porque se você garante para o especulador que você vai pagar os juros da dívida pública, a tese dele é essa. E ele vai trazer, não, então vocês vão pagar o juro? Vamos, então nós vamos investir aqui bastante, trazer aqui infraestrutura para vocês, estradas, portos, rodovias, aeroportos, etc, etc. Isso é claramente um engodo, uma mentira, um mau caratismo desse sujeito, desse Paulo Guedes. Por que o Bolsonaro diz que agora a economia é tudo com o Paulo Guedes? O que o Paulo Guedes falar, está falado. Agora ele vai ter que negociar com o Centrão, e o Centrão certamente não... Central também não é uma definição precisa. Aquele grupo que eles vão tentar cooptar a base da corrupção. É isso. E eles vão dizer, isso aí não dá, né? Eu não vou ficar contra o povo. O que vocês estão fazendo é para matar o povo. Não vou matar o povo. Por mais que a pessoa seja, sei lá, o que dizem, nem sei se não conheço, não tem condição de avaliar isso. Os deputados do Centrão têm muita propaganda aí da anti-lavajatismo, né, dos bandoleiros da Lava Jato, que criou essa ideia, a classe política, não sei mais o que e tal. Né, por mais que seja, tem limite, né? Ninguém chega a ponto de ser Paulo Guedes, de ser Sérgio Moro, de ser Bolsonaro. Criminosos, genocidas, corruptos, gente indecente, imoral. Mas a questão aqui é o editorial do Globo que fala aqui dessa questão do SUS. Quer dizer, aí o editorial diz o seguinte: há questões que ficam presas no emaranhado da burocracia estatal e na letargia dos poderes, algumas delas paralisadas pela ação de grupos de interesse. Sempre isso, né? É lavajatismo isso aqui, classe política. Aí vai falando um monte de bobagens aqui que não vale a pena a gente ficar fazendo considerações a respeito, mas diz aqui que no atendimento à população, ao lado do merecido reconhecimento do trabalho dos profissionais de saúde, destaca-se o Sistema Único de Saúde, o SUS, instituído pela Constituição de 88, com o meritório objetivo de o Estado conceder atendimento a todos em qualquer ponto do país gratuitamente, dentro da visão do welfare state, da social-democracia europeia, em que os pesados impostos sobre a renda financiam este e outros sistemas públicos, como a educação, garantindo às famílias serviços essenciais de boa qualidade, liberando uma razoável parcela de sua remuneração para o consumo ou a poupança. É a lógica, é isso do Estado, o papel do Estado. Para que serve o Estado, se não para fazer essa mediação? Quer dizer, o Estado tem que garantir essas questões mínimas, saúde, educação, universalizar essas coisas, transporte público. Por que a Europa experimentou esse boom do pós-Segunda Guerra Mundial? Por isso. Atendendo às demandas sociais. Isso é óbvio, keynesianismo, né, num pensamento mais elevado, numa teoria mais elevada, o socialismo. Você socializar a produção e também a distribuição da produção. Isso, o socialismo, a essência do socialismo é isso aí. Socializar a produção e a distribuição da produção. Ou seja, aquela máxima do Marx, né, de cada um conforme a sua capacidade, para cada um conforme o seu trabalho. O capitalismo é isso, você socializa a produção e privatiza a apropriação da produção. Muitos produzem, poucos se apropriam da produção. O capital, os capitalistas. Aí prossegue aqui ainda o editorial dizendo que esse objetivo não foi alcançado no Brasil pelas dificuldades fiscais do Estado. E por isso o SUS precisa ser encarado como um projeto inacabado. Quais são as dificuldades fiscais do Estado? O Estado arrecada
Você tem o bolo. No bolo você precisa distribuir conforme as necessidades da sociedade. A social-democracia, o socialismo é isso. Cria-se os fundos de atendimento às necessidades do povo. Essa parte aqui do orçamento vai para a educação, essa para a saúde, essa para a infraestrutura, essa para outras coisas, etc, etc, etc. Qual é a dificuldade fiscal no Brasil? E que isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, os déficits norte-americanos, o déficit fiscal, por exemplo, ou as dificuldades na Europa, é que nessa distribuição do orçamento entrou uma grande parte do rentismo, o cassino global. Aqui no Brasil, quase metade do orçamento, né, essa fatiazinha vai para a educação, essa aqui vai para a saúde, essa para a infraestrutura, e essa grande fatia vai para o giro do Paulo Guedes, do Bolsonaro, do Fernando Henrique Cardoso, do Malan, etc, etc. A dificuldade fiscal é isso que o Paulo Guedes estava dizendo, 40 anos, você pega 1980. Vocês vejam que ele faz uma conta aleatória. Vejam como ele é vigarista, mentiroso, picareta. É um Sérgio Moro com outras características, um Bolsonaro com outras características, assim como o Bolsonaro é um Paulo Guedes com outras características e o Sérgio Moro é um Bolsonaro e um Paulo Guedes com outras características. Ou seja, tudo farinha do mesmo saco. Tudo da mesma laia. Tudo gente que não presta, em resumo. Aí diz ainda que, mesmo na Europa, o custo desse estado de bem-estar social pressionam orçamentos dos países. Lá na Europa a gente sabe o que a tal da austeridade é o projeto neoliberal. É preciso fazer o ajuste fiscal. É preciso deixar esse dinheiro aqui, esse dinheiro é sagrado. É o cálice sagrado. Não mexam nesse dinheiro. Esse dinheiro aqui é o dinheiro de Wall Street, em resumo. Aí o Globo vai dizendo que o contribuinte precisa estar seguro de que o dinheiro do seu imposto será bem aplicado. É verdade. É o que é o nazista, né? O fascismo, aquela velha máxima, né, de que é possível contar uma grande mentira dizendo apenas a verdade. Isso é verdade. Agora fala para o povo, ô Globo, para onde vai o dinheiro do orçamento? Quem mete a mão no orçamento que vocês representam? Paulo Guedes, Sérgio Moro e Wall Street. Fala a verdade para o povo. Veja o que vai acontecer com vocês. Se o povo tomar consciência e souber dessas coisas. Aí o editorial vai longe, não adianta a gente prosseguir aqui, porque é mais do mesmo. Ou seja, na verdade, nós estamos diante de uma situação, porque o Estadão também faz um editorial, já estava me esquecendo do editorial do Estadão, que dizendo que depois da guerra, a hora do ajuste, olha aí. Acabando aqui essa história da pandemia, diz aqui o editorial do Estadão, é necessário fazer os ajustes. Quais são os ajustes? Os ajustes é aquilo lá, a reforma da Previdência, a emenda constitucional 95, ou seja, tirar dinheiro do povo, manter o povo no cabresto, na escravidão, no desemprego, na degradação social, para alimentar a ciranda financeira. O Estadão diz isso aqui com todas as letras. Está aqui no seu editorial, não dá tempo aqui da gente detalhar. Mas as tantas, um detalhe só vale a pena a gente comentar. E as tantas diz o seguinte: também o Banco Central ficará mais livre para atuar durante a calamidade e poderá comprar títulos de empresas privadas e financiá-las diretamente, isto é, sem depender da intermediação bancária. As compras poderão passar de 900 bilhões de reais, segundo a estimativa citada pelo presidente da instituição, Roberto Campos Neto. Envolvido na ação anticrise desde os primeiros sinais da pandemia, no Brasil, o Banco Central anunciou várias medidas para facilitar crédito e acaba de cortar novamente juros. Ou seja, dinheiro do tesouro que o Banco Central administra, joga na mão das empresas, as empresas jogam evidentemente na ciranda financeira, e o povo? Cadê o emprego do povo, a renda do povo? O povo, é isso aí que o Bolsonaro falou, né? Tem que sair para a rua, se submeter à contaminação, à roleta russa da morte, para ganhar o pão de cada dia, ganhando um saláriozinho michuruca, para gerar renda para essa turma toda aqui. Olha o desafio que nós temos aí pela frente, né? O que vem pela frente, além da questão da contaminação, do risco da contaminação, da expansão, conforme o estudo da USP, aí tem também esses criminosos jogando o povo numa política de genocídio. Muito obrigado pela atenção, reforço o pedido para que você divulgue o Outro Lado da Notícia, se inscreva, compartilhe
enfim, ajude a gente a combater essas ideias antipovo, essas ideias criminosas, genocidas, que não são só do Bolsonaro. Essa que é a questão. Muito obrigado pela atenção, um abraço, até a próxima.